Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Chacon para mais um vídeo do nosso canal É Cristo que Passa. O que é que vamos tratar hoje? Bem, é um tema que está aí na boca de todo mundo da Igreja Católica, não é? E de outros locais também. Muitas pessoas estão impressionadas com o exemplo de vida desse jovem santo da Igreja. Impressiona bastante. Impressiona, sim, em primeiro lugar por quanto ele é jovem, mas também por quanto ele é nosso contemporâneo, não é? Foi agora mesmo, né, que ele entrou para o céu, há muito pouco tempo, em 2006, não faz nem 20 anos que ele está lá no céu. E nasceu, né, no mesmo período que muita gente aqui, ou até mesmo depois de muita gente que está aqui nesse mundo ainda, né, na sua peregrinação rumo ao céu. E o que a gente pode aprender com esse santo? Será que tem alguma coisa dele que fale para a nossa vida? Alguma coisa a mais especial que a gente possa saber de Carlo, fora daquilo que muita gente está falando por aí já? Bem, eu acredito que esse vídeo vai falar no coração, né? Cristo está passando e vai querer falar algumas coisas especiais para aquelas pessoas que vão poder acompanhar esse vídeo. Tá bom? Então, escute a mensagem, né, de Nosso Senhor, que Ele tem através da vida de São Carlos, para cada um de vocês aí. Eu acho que vai ser muito interessante. Até porque a gente não pretende ficar se concentrando muito na vida apenas de São Carlos, mas naquilo que a gente pode aprender com ele e se espelhar na nossa própria vida, né? Além, é claro, de que sempre podemos pedir a sua intercessão junto aos corações de Jesus e Maria, para que a graça que necessitamos possa chegar até nós, não é? Bom, a primeira coisa sobre São Carlos Acutis é perceber como a história de vida dele, em linhas gerais, é muito simples de ser dita, não é? Ele nasceu no dia 3 de maio de 1991 em Londres, né, na Inglaterra. Seus pais são uma família muito rica, e famílias muito ricas, na verdade, que eles se uniram na Itália, né, estavam trabalhando aí em Londres, e ele nasceu em maio, como a gente falou. Em setembro eles já tinham se mudado de volta para a Itália, não é? Onde viveram aí até a morte de Carlo, né, que se deu na cidade de Monza, no dia 12 de outubro do ano de 2006. Então foi tudo muito rápido na vida de Carlo, né? Basicamente isso. O que a gente vai falar tanto de um jovem que viveu 15 anos? 15 anos e alguns meses, e 5 meses, e pouco mais do que isso. A gente vai aprender muito com ele. Porque quando o autor da obra é Cristo, né, o mesmo que passa na vida de cada um de nós através desse vídeo, as sementes que ele deixa, os ensinamentos que ele deixa é de vida eterna. E se ele deixou isso para a nossa geração, para nós que estamos aqui agora, então a partir de hoje, enquanto durar, não é, a vida humana sobre esse mundo, teremos o que aprender com Carlo. É isso que a igreja nos ensina também quando canoniza alguém. Bom, vamos aprender então um pouquinho desse santo. O que é que ele teve de diferente? O que é que tem na vida dele que pode, de alguma maneira, me ensinar a como ele, um dia, quando Deus quiser, quando Deus chamar, chegar também ao céu. Veja, se tudo foi tão simples na vida de Carlos, por que ele é santo? Porque ele nos ensina que a santidade não é feita de coisas gigantes que acontecem do nada na nossa vida, né? Não sei, o santo é um tipo de super-homem, né? Um super-herói. Estamos acostumados a isso, né? Nossa cultura nos ensina isso, os filmes que a gente assiste refletem esse tipo de mentalidade, né? A gente espera que o santo seja, que todo santo seja uma espécie de super-herói no estilo, não sei, o Padre Pio que voava, né? Voava como super-homem, né? Ou podia estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo aí como homem múltiplo, né? Ou, enfim, escolha o seu super-herói favorito, que algum santo deveria ter feito alguma coisa que eles fizeram por aí. Mas o exemplo de Carlo é um exemplo muito mais profundo. É o exemplo daquilo que a gente realmente procura nos verdadeiros super-heróis, não é? E não são superpoderes. Não é isso que a gente procura. Mas a gente procura grandes homens e mulheres, não é? Que tendo, aí vamos remeter para outro super-herói, né? Grandes poderes, vivem suas grandes responsabilidades, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
Ou seja, cada segundo de vida da gente demanda alguma coisa. E demanda uma entrega e um presente de Deus na nossa vida. Deus concede graças. Deus concede bênçãos. E espera uma resposta da nossa parte que possa corresponder à graça que Ele nos dá. Mas vamos parar dessa abstração, vamos para o caso concreto. Não é? Um jovem de 15 anos, o que poderia ter ele feito? Ele fez tudo o que ele podia. E é só isso que Deus pede de nós. Deus não nos pede grandes feitos absurdos, né? Não nos pede, não sei, que saímos por aí, pelo menos a maioria de nós não vai pedir isso, né? Gritando aos quatro ventos, né? Convertam-se se demora, creio no Evangelho, não é? Vestidos de saco pelo meio da rua. Se alguém aí se sentir chamado a isso, que Deus o abençoe, fale com o seu bispo, com o seu padre, né? Peça orientação e boa sorte. Não é? Avisem aí para a gente rezar por vocês. Mas se você é como a maioria das pessoas que são chamadas por Deus, a gente é chamado a ser santo dentro da nossa casa, na nossa escola, em nosso trabalho, com aquelas pessoas que se aproximam de nós, por quem nós passamos no meio da rua. Dá um exemplo do Carlos aí. Dou sim. Os pais dele não eram muito católicos. Eles mesmos dizem isso. O Carlos, que sempre teve uma sensibilidade desde criança, ficava gostando de ir na igreja, de rezar, essas coisas, que iam estimulando, ensinando os pais por onde eles deviam seguir também. Mas não era só isso. Né? Os próprios empregados da casa dele, não é? Tinha um empregado lá que vivia, né, cuidando e ajudando a cuidar do Carlos, desde os 5 anos, o Raj, né, que se converteu, ele era hindu, né, e ele se converteu ao cristianismo só pelo exemplo do Carlos, de uma criancinha, né, que foi convencendo ele, explicando a ele quem era Jesus Cristo. Não foi de uma hora para outra, mas foi o exemplo que foi arrastando. Mas não era só isso, não é? O Carlos, o que é que ele podia fazer para levar Cristo a muitas pessoas por aí? Um padre pediu uma vez para ele fazer um site lá para a paróquia, ele começou a fazer, e outro pediu outra coisa. Ele disse, poxa, eu posso fazer mais com isso, já aprendi a fazer isso, por que não? Não é? Então, o que é que ele fazia? Ele aprendeu aquele dom que ele tinha recebido, que ele tinha desenvolvido. Como ele gostava de trabalhar com computadores, ele começou a fazer um site sobre os milagres eucarísticos. E existe até hoje esse site. Né? E foi lançado, inclusive, quando ele já estava doente, aí no seu leito de morte. Né? Sobre isso foi fulminante. A gente vai chegar lá. Mas é isso, é Carlos ensinando a gente o que ele aprendeu de Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas a frase mais conhecida dele é que a Eucaristia é minha autoestrada para o céu, né? É minha rodovia, é o caminho mais rápido para chegar ao céu. E é uma verdade da fé católica. Que bom que ele entendeu isso. E o que é que ele fazia com isso? Escreveu em algum lugar, deixou lá guardado e foi embora? Não. Ele sempre gostava de estar visitando as igrejas. Ele sempre ficava lá um tempo com Jesus Cristo. O Raj, um desses, esse que a gente comentou aqui agora, perguntava, o que é que você faz tanto tempo aí? Ele disse, não, estou falando com Jesus, né? Ele está ali. E foi ensinando, e aí também eram ocasiões que ele podia ajudar na evangelização do Raj, logo no começo, né? De quando eles estavam se conhecendo até. E até hoje ele ainda continua vivendo com a família do Carlo Acutis. Então, outros exemplos de Carlo, claro que sim, tem muitos. Ele fez sites, ele, pelo exemplo, arrastou os pais, ele ensinou essa outra pessoa a conhecer a Jesus Cristo de tal modo que amou tanto que quis abraçar essa fé em Deus. Mas também ele fazia os pequenos atos de cada dia serem grandes, porque eram vividos com amor. Coisas que ele fazia, vamos lá, ele, no caminho da casa dele até a escola, ele saía saudando as pessoas que ele via na rua, que ele sempre passava por ele, os porteiros, sobretudo. Né? Pense que você está falando de um dos rapazes mais ricos da cidade, se não fosse o mais rico. Né? E olha só, não era porque ele era possuidor de tantos bens que fazia ele se sentir, né, melhor que os demais. Tanto que a maioria dos colegas dele nem sabia
a situação tão boa que ele tinha na casa dele. Né? E também, veja, aquelas pessoas muitas vezes não entendiam, né, os porteiros, porque ele passava, que ele saudava, as pessoas que ele saudava no meio da rua, não entendiam porque esse jovem falava com eles, nem as pessoas muitas vezes do trabalho onde eles estavam davam muita atenção para eles. Amor a Cristo que está ali em cada pessoa. Mas não era só isso, né? O Carlos, ele gostava de pegar os lanches que tinha na casa dele, às vezes pedia para fazer um pouco mais, e ia, porque sempre pensava que podia encontrar alguém necessitado nas ruas, e encontrava, obviamente, e dava uma coisa para um, uma coisa para outro. Né? E às vezes ele dava as coisas que ele mesmo tinha. Né? Conta que a mãe dele, às vezes chegava em casa e não achava os cobertores. Né? E quando chegava na rua, achava os cobertores cobrindo algum mendigo por ali. Então, é de se perguntar, não é? Sem tirar da boca dos nossos, não é? Mas o que é que eu tenho que eu poderia partilhar com os demais? Não é? O que é que a gente pode tirar da gente mesmo, mais do que de outras pessoas que nos cercam, mas de nós mesmos? O que é que eu poderia tirar para dar a Cristo, que eu vejo nos meus irmãos, nos homens? Eu não estou falando só de coisas materiais, não. Lembre que, vamos pegar o exemplo do Carlos, né? Atenção, carinho, caridade, o jeito de falar, um trato amável com as pessoas. Eu sou daqueles que não respondem a ninguém, quem passa no meio da rua. Eu sou daqueles que não falam com esses funcionários aí. Trato os meus vizinhos como, né? Estou sempre em pé de guerra ou estou buscando um relacionamento mais amistoso, mais amigável. Em cada canto onde eu estou, onde eu estou, eu sou, ainda que ninguém saiba que eu sou católico, que eu sou cristão, mas as pessoas percebem que tem algo diferente. Por que que ele é assim? Por que ele está sorrindo sempre? Por que ele, né, é tão bondoso? Por que será que as pessoas perguntam algo assim sobre você? Quando se encontram com você, quando passam por você, quando convivem com você? Não é? É isso o principal exemplo que Carlos tem para nos ensinar hoje. E o resto, e depois, né, a família dele nem sabia as coisas que ele fazia, as coisas que ele doava, o dinheirinho que ele separava da mesada dele, que ia entregar para instituições de caridade. Né? E aí estava um autêntico santo. E assim, diz que a família dele percebia, sim, ele era um jovem piedoso, mas não imaginava que ele era o santo que ele era. Apesar de vários pequenos sinais, no final é que quando as peças se encaixam, né, o pessoal fala, então era isso. Como o fato que ele sempre falava que ia morrer jovem, dava sinais. Insistiu muito com a mãe, avisando ela onde ele queria ser enterrado. A mãe dizia, não, você tá louco, vamos mudar de assunto, né? Você que vai me enterrar, né? Ele, não, mamãe, prometa, né, que vai me enterrar em tal local, aqui em Assis, no caso, que é onde ele está até hoje. E a mãe achou estranho, mas disse que ele só parou de insistir nisso quando ela disse, não, tudo bem. Né? Para o filho parar com essa história, ela teve que dizer que tudo bem para ficar tranquilo. Então, as coisas iam se encaixando até o momento do, segundo a mãe, segundo o padre Tiago, que acompanhou muito a família, muito amigo da família do Carlos, disse que foi também quando ele já estava no hospital. Para quem não sabe, o Carlos, ele passou mal, né? Foi coisa de dias. No primeiro dia ele chegou com a manchinha no rosto, pensou que era uma picada de mosquito. Um dia ou dois depois ele chamou a avó e disse, olha, urinei sangue, a avó já chamou, depois ele já não conseguia mais andar, foi tudo muito rápido, foi para o hospital, chegou no hospital e disse, olha, não vou sair mais daqui, não é? E no seu último dia, tudo isso começou pelo dia 8, no dia 11, ele chamou a mãe
e disse: chama um padre, quero falar com o padre. O padre foi lá, confessou e deu a unção dos enfermos a ele. Poucas horas depois ele faleceu. Mas um detalhe interessante é que o padre entrou, né, confessou Carlos no seu quarto, no hospital. Quando saiu, encontrou a mãe. A mãe nunca tinha visto esse padre na vida e ele disse: seu filho é santo. E foi aí que meio que deu um estalo, né? Opa, as coisas se encaixam aí. E outro grande momento foi no funeral do Carlos, né? Como a gente falou, poucas horas depois, no dia 11, ele teve um primeiro momento de morte cerebral e no dia 12 o falecimento definitivo de Carla Couto, no dia 12 de outubro do ano de 2006. Pouco depois foi haver o funeral de Carla. E a mãe começou a olhar que a igreja estava lotada. Quer dizer, quem é esse povo todo? Que ela não conhecia nem metade do pessoal. E muita gente que estava entrando na igreja, né, foram perguntar aí quem é esse pessoal, né? E aí começaram a dizer, não, muitos eram pessoas que tinham recebido a bondade do Carlos na rua, no dia a dia, e por acaso um e outro ficaram sabendo e começaram a comentar. Até mesmo os mendigos estavam enchendo aquela igreja, dizendo, não, aquele jovem que dava as coisas para a gente aqui na rua morreu, né? Vamos lá, né? Vamos rezar por ele, vamos nos despedir dele. E encheram aquela igreja. Então a mãe dele disse, olha, realmente, esse menino tem uma coisa especial. Né? E, inclusive disse que o primeiro milagre dele teria sido lá. Não foi documentado com detalhes, tudo, mas a mãe disse que ela mesma testemunhou, falou com a mulher que estava lá, e ela disse que estava com um câncer no seio, e rezou pedindo ajuda de carro, e depois disse que estava curado. E não foi só isso, não foi aí que parou, não é? Porque em 2020, ou foi em 2019, a data exata, mas em 2020 foi tudo reconhecido e aprovado, tanto que veio a beatificação de Carlos no Brasil. É interessante a relação de Carlos com o Brasil. Faleceu no dia 12 de outubro, dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Quando veio a pandemia, teve o padre Tiago, padre brasileiro do Pantanal, que estava na Itália e acabou ficando durante toda a pandemia com a família do Carlos, assistindo eles com os sacramentos, morando na sua casa. E, por sinal, por final das contas, também o primeiro milagre que ele realizou para sua beatificação foi de um jovem brasileiro. E o passo seguinte, que foi a sua canonização, que ia ser em abril, mas ia ser no dia 27 de abril de 2025. Porém, como houve o falecimento do Papa Francisco no dia 21 de abril, teve que ser adiado. E a canonização foi no dia 7 de setembro, que todo mundo sabe, dia da nossa independência do Brasil. Então ele tem várias pequenas coisas ou grandes coisas ligadas à nossa pátria, à nossa nação. E quantas paróquias e comunidades e grupos estão surgindo inspirados no exemplo de Carlos. Realmente é o Espírito Santo que está agindo aí atrás. Né? Suscitou esse santo, que o cultivou, guardou, o canonizou e que agora está deixando para a gente como exemplo. Vamos aprender. Se Deus nos ensina, a gente não tem por que se fazer de surdo, nem de cego. Vamos aprender com esses exemplos e ir adiante com aquilo que o Espírito Santo nos presenteia nesse mundo. Tá bom? Então vejam só. Carlos, então, falece, começa a fazer os milagres. O primeiro milagre, então, foi com um jovem brasileiro, uma criança que tinha uma doença crônica que não apresentava cura nem melhoras. E, inclusive, conta-se que uma relíquia, um tecido de uma roupa do Carla Cucci, foi na paróquia dessa criança, e o padre tinha explicado quem era, né?
na época era venerável, né? Estava em processo de beatificação. Se alguém tivesse uma graça especial que quisesse pedir, né, aquele era um bom momento para isso. E esse menino foi lá, tocou e disse: não vomitar. Era o que ele queria, não vomitar mais, porque era o que a doença fazia com ele, não conseguia se alimentar direito. E disse que tocou aquilo ali, saiu da igreja, chegou em casa e começou a pedir comida para a mãe, porque se sentia bem e queria comer. A mãe pensou que era uma coisa mais leve, ele não, era comida mesmo, começou a comer, né? Muito bem, por sinal, o que deixou todos impressionados e fizeram toda a documentação médica e comprovaram que realmente houve uma cura total no estado da criança, de uma hora para outra. E a única coisa que aconteceu entre a doença e a saúde plena do menino foi Carla Cuti. E esse foi o primeiro milagre. O segundo, se levou à beatificação dele pelo Papa Francisco em 2020. Não é? E em 2025, na verdade foi comprovado em 2024, quando ocorreu o milagre, em 2025 houve a confirmação de que ocorreria então a canonização de Carla Cuti, que foi uma jovem que estava andando pela Itália, não era italiana, mas estava na Itália, e ela teve uma queda de bicicleta, bateu a cabeça e já tinham desacreditado ela, ou ficaria vegetando, ou morreria. Não é? Porém, depois da intercessão de São Carla Cuti, ela se recuperou plenamente e está normal. Aí, né? Então ficou claríssimo, comprovado, cientificamente ela estava no hospital, né, quando ocorreu toda a cura. Então ficou fácil de registrar e de ter a documentação que comprovava aí tudo o que aconteceu. E foi o segundo milagre, então, que ocasionou ou possibilitou, conforme as leis da igreja, que fosse feita a canonização do nosso São Carla Cuti. E é isso. Então, vejam bem, tantas coisas tão grandiosas, né? Curas do nada, né? Por causa de um jovem que vivia bem aquele momento dele, e dentro das condições que ele tinha. E tem coisas que ninguém nem vai saber que foi Carlo que fez. Escutei uma história por esses dias que ele gostava de deixar gestos e sinais de Deus para as pessoas. Como? Uma das coisas que ele fazia, ele comprava tercinho, comprava vários terços, e gostava de sair jogando nos lugares, para as pessoas acharem e sentirem que aquilo ali era um presente de Deus para elas, porque era. Então imagine quantas pessoas não acharam por aí os terços de Carla Cuti. Ele deixou como um sinal para aquelas pessoas. Conta uma história engraçada, inclusive, que ele estava... Lembra do Raj, né? Que a gente contou a história dele no começo. Esse amigo dele, que também era funcionário. E uma vez ele pegou, soltou um tercinho e saiu andando. Quando ele estava lá mais na frente, alguém viu e disse: menino, deixa o terço. E ele corre, Raj, corre. Porque ele queria que a pessoa se desse conta que aquilo ali era para ele. Não? Enfim, foi o jeito dele de tentar também aí ajudar as pessoas a terem um encontro até casual com Cristo. E aí disse que ele correu até conseguir fugir. Será que essa pessoa se deu conta desse presente que Deus estava? E aí também a gente pode pegar essa lição. A gente também consegue pegar os sinais de Deus na nossa vida, nesses pequenos detalhes. Não é? É isso. Vamos aprender então com Carla Cuti. Vamos aprender que não temos que ser santos de barulho. Né? São Carla Cuti não é um santo que ensina a gente a só vou ser santo quando chegarem 30 pessoas na minha porta e disserem: ou você renega a sua fé, né, ou vamos fazer você se encontrar agora com Jesus Cristo. Você abre a porta e sim, pode vir, não é? Não é isso. Não é assim que precisa ser. Inclusive é ao contrário, que os grandes entendidos de espiritualidade e de santidade nos ensinam se a gente não é fiel nas coisas pequenas de cada dia, na hora do aperto,
Na hora do vamos ver, é muito comum que a gente diga, não, peraí, eu estava brincando. É isso. Vamos aprender, então, com Carla Coates, que cada dia, cada segundo que Deus nos dá, é uma oportunidade de sermos santos. A oportunidade do aqui e do agora. Não é outra coisa, porque Deus nos quer ali agora. Ah, mas eu queria, seria tão bom se eu fosse, não sei, rico como o Carlos, né? Ou não, eu queria ser, não sei, ter os dons do Padre Pio, para saber ler as consciências, a mente das pessoas e poder dizer às pessoas as coisas certas a serem feitas para tudo dar. Não é isso que Deus pede de você e de mim. Não é? Deus quer a gente em cada coisa que se apresenta. Nas dificuldades, permanecer firme na fé. Quando vem aqueles momentos que tudo parece escuro, dizer, Jesus, eu creio em Ti, eu espero em Ti. Estamos no ano da esperança, o ano santo da esperança. Jesus, eu confio em Ti, eu espero em Ti. Esperar contra toda esperança. Confiar. Quando tudo no mundo nos diz não. E a gente dizer sim porque acreditamos em Deus. Qual vai ser, até onde a gente vai, qual vai ser o destino da nossa caminhada? O destino que eu digo, o que é que vai acontecendo, como vai ser o desenrolar, a gente não sabe. Muitas vezes pode parecer completamente desesperador ou desesperançoso, mas a gente tem que falar como São Paulo. Sei em quem pus a minha fé. E é isso. É o que São Carlos fez. São Carlos soube viver o ordinário de maneira extraordinária. E ele não é o único, tá? Ele não é o único. Mas se Deus o suscitou agora, é porque Ele quer falar para cada um de nós através do seu exemplo. Quer ver outros santos que vivem ou que viveram desse mesmo modo? Com certeza, o principal e mais famoso, eu acredito que é Santa Teresinha do Menino Jesus. O que Santa Teresinha fez? Ela morreu com 24 anos. Desde os 16 estava ali dentro de um Carmelo. Você já foi no Carmelo? Se não for, recomendo ir. Né? Freirinhas que se retiram do mundo por um chamado de Deus, são chamados a Deus a viverem ali na clausura, num lugar muito pequeno, pequeno jardim, sua pequena cela, e viverem ali dentro em oração, em trabalho, em penitência, ali, sem sair pelo mundo pregando o Evangelho. Né? Mas estão pregando o Evangelho ao mundo inteiro, pela sua oração, pelo seu exemplo de vida e por, acima de tudo, estarem fazendo isso correspondendo ao chamado que Deus deu à sua vida. E essa foi Santa Teresinha. Santa Teresinha dizia, eu queria ser o maior dos missionários para ir pelo mundo inteiro, eu queria, né, ser o padre que celebra as missas aí, que vai converter as pessoas mais difíceis, eu queria ser... Como é que eu fazia tudo isso, sendo só eu mesmo? Porque no coração da igreja eu seria o amor. Esse amor que faz pulsar esse coração, que faz acelerar o coração, que faz esse sangue da graça, esse sangue que jorra do coração de Cristo, chegar em todos os lugares, por meio da fidelidade daquilo que Deus lhe pede, lhe chama, lhe concede. Eu sei que é difícil, eu sei, digo por mim mesmo. Né? Todos nós temos dificuldades para viver essa vida assim. Um mundo que vive tão cheio de dificuldades, é um mundo tão confuso, mas Deus nos deu o dom e a graça de sermos chamados a viver nesse mundo. Vivermos nesse momento para podermos darmos o nosso exemplo ali onde nós estamos. De fé e de esperança. E sobretudo de caridade. Do amor de Cristo. E do amor a Cristo em cada pessoa. Falamos de Santa Teresinha, uma jovem, como a gente falou, e a sua vida foi oração, entrega, pequenas coisas a cada dia. E hoje, sua devoção está espalhada em todo o mundo. E é padroeira das missões. Do mundo inteiro se recorre a essa santa. Mas temos outros, né? Já falamos aqui em alguma ocasião de São José Maria Escrivá,
Um santo que fala o quê? Que a gente vai ser santo. Não fazendo mil coisas que a gente só sonha ou imagina, né? Ou fica esperando que aconteça para a gente poder ser santo. Não. A gente é santo no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas obrigações diárias. Com que amor eu vivo aquilo ali? Com que entrega eu vivo aquilo ali? Com que paixão eu vivo aquilo ali? Ah, mas eu sou obrigado a viver aquilo ali, é muito ruim. Pode ser difícil, né? Mas aí é que está, somos cristãos. Cristo disse, quem quiser vir após de mim, tome a sua cruz e me siga. Se é muito difícil, viva como uma cruz que você carrega. Não como um fardo de desespero, mas um fardo de esperança. Eu sei que minhas ações não são só ações materiais, não é só aquilo em si. Mas quando eu me uno a Cristo, aquilo ali tem um valor sobrenatural muito maior. Eu, fazendo bem feito uma redação de uma escola, fazendo não sei, um laudo de um trabalho que eu tenho que fazer, um estudo de uma matéria que eu tenho que estudar, eu fazendo isso bem feito e por amor a Cristo, eu vou estar ajudando, não sei, um missionário que está numa dificuldade em outro lugar do mundo. Eu vou estar me preparando para os grandes desafios diretos da fé que eu mesmo vou encontrar mais na frente da minha vida. Então, com o Carlos, como nos ensina São José Maria Escrivá, Santa Teresinha, vamos viver o ordinário de modo extraordinário. Vale sempre também lembrar o exemplo de Pier Giorgio Frassati, que foi canonizado junto com Carlo. Era isso também, um jovem que via as necessidades do seu mundo e que buscava, né, por meio do seu exemplo e das suas condições de vida, né, e da sua realidade, como fazer para servir os homens como irmãos, né, e torná-los mais amigos de Cristo também, dentro de sua realidade. Temos exemplos contrários a isso? Temos. E temos o exemplo de uma pessoa que foi chamada para as maiores santidades, que poderia ter sido um dos maiores santos de todos, né? E que escolheu na sua vida que não queria fazer isso. Porque não quis o que Deus queria. Estamos falando de Judas, né? O famoso Judas, né? Fala que Judas, quando Maria, irmã de Marta, não é? Quebrou um frasco de nardo puro e cobriu o pé de Jesus e enxugava com os cabelos, que era um perfume caríssimo, caríssimo. Judas já repreendeu, reclamou, mas isso é uma coisa tão cara, né? Como é que faz? Desperdiça desse jeito. E, não é? São João Evangelista fala. Ele falava isso não porque estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. Porque o dinheiro que caía lá dentro da bolsa que ele administrava e cuidava, ele roubava. Então vejam, Judas já tinha suas coisas. Já tinha suas traições, pequenas ou grandes, com relação àquilo que Deus o deixava, o tinha atribuído no dia a dia. E optou por isso, até o momento em que resolveu vender a Nosso Senhor por suas 20 moedas de prata. Coisa horrível, né? Um homem que foi chamado a sentar em trono, né? Nosso Senhor fala que os 12 ali sentariam em tronos ao seu lado nos céus. Porém, Judas escolheu desconfiar, não confiar no Senhor, e confiar nele mesmo, nas suas próprias ideias. E deu no que deu, não é? Então não, pessoal. Né? Vamos aprender a confiar em Cristo, confiar em nosso Senhor, nos planos dele. Portanto, é um erro a gente achar, repito, que só vamos ser santos quando Deus nos chamar para uma coisa grandiosa, né? Olha, chegou uma carta aqui do Papa, estão chamando você para uma nova cruzada que vai haver em tal país do mundo. Vamos lá, né? Pegue sua espada, suba num cavalo e vamos, né? Não, não, não. Não é isso que Cristo nos pede. Sim, nos pede que peguemos uma espada de fé. Sim, montemos em um cavalo das virtudes, e possamos guiá-la, né? Que eles possam nos guiar
no seguimento de Cristo a cada dia. Porém, é uma batalha diária, uma batalha a cada dia, e ali é onde a gente está. E que se a gente se descuida pensando que virá um momento da santidade em que eu poderei provar ou experimentar a santidade, a gente vai estar errado, porque a santidade está aí, agora, onde você está. Nesse exato momento. Não é? Responda à altura de tamanho desafio. Responda à altura de tamanha vocação e chamado. Ninguém poderia responder a sua vocação senão você. De ninguém Deus espera o que espera de você. Ninguém teria condições e aptidão de fazer aquilo que você está chamado a fazer. Portanto, como Carla Cutis, vamos fazer aquilo que devemos fazer com amor a Deus Nosso Senhor a cada dia, em cada pequena coisa. Assim como fazia ela, a Virgem Maria, acompanhando seu filho onde quer que ele fosse. Seja nos altos dos louvores que lhe davam aí as multidões quando fazia milagres, seja do alto da cruz, onde ela permaneceu fiel e em pé, ensinando-nos a confiar no amor de Deus, né? E nunca desistir do seguimento do seu filho. É isso, pessoal. Aprendamos então com Carla Cutis. Uma coisa muito importante, vamos utilizar um exemplo de Carla Cutis hoje, agora, para que você possa corresponder ao que Cristo te pede hoje. Depois eu faço uma proposta. Vamos lembrar aquela frase famosa de Carla Cutis, não é? Cristo, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. É a minha via rápida, né? A minha rodovia. Muito bem. Né? Se Cristo é sua autoestrada, é sua rodovia para o céu, né? Se a Eucaristia é tudo isso, eu desafio vocês, né? Em nome dele mesmo, e junto com Carla Cutis, façam isso. Descubram qual é a igreja mais próxima de vocês, esteja aberta, e tem o Santíssimo no Sacrário, e façam uma visita rápida. E o que é que eu vou fazer lá? O que é que eu vou dizer? Você vai lá e diga bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus. Eu estou aqui e quero ser o santo. Tu desejas que eu seja. Pronto. Se você puder fazer isso todos os dias, se puder fazer mais de uma vez ao dia, eu não sei, eu vou na padaria, vou passar lá de manhã, vou dar uma passada perto pela tarde, vai lá e fala isso com Jesus. Mas eu não consigo passar em canto nenhum, não tenho isso, não tem problema. Fala aí onde você estiver. Jesus, eu quero ir até o sacrário onde você esteja mais abandonado, Senhor. Onde tenha menos pessoas que vão lhe visitar. Quero te pedir, Senhor. Quero te pedir a fé de que tu estás aí presente. E te peço a graça também de que eu seja esse santo que tu queres que eu seja. Pronto. Veja que maravilha. Vocês vão fisicamente até a Eucaristia, onde ela estiver, se for possível. E se não estiver, vocês vão espiritualmente, através de uma comunhão espiritual. Peçam para estar junto de Jesus, para serem transformados, né, através de sua crença na presença real de Jesus na Eucaristia. Claro, espero que todos estejam indo nos domingos, né, na Santa Missa, recebendo Jesus na Eucaristia e transformando a sua vida, sem pressa, pessoal. Né? Não se desespere porque eu estou indo sempre e nada acontece. Calma, paciência e confiança. Deus vai agindo muito mais do que a gente imagina. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.